A ideia de que, ao atingirmos os 65 anos, o nosso destino inevitável é uma casa de repouso, uma instituição, ainda assombra a mente de muitos de nós. É uma imagem que evoca sentimentos de perda de liberdade, de solidão, de sermos separados do que conhecemos e amamos. Imaginem só, um dia, de repente, a sua casa, as suas memórias, os seus hábitos, tudo isso é substituído por um ambiente estranho, com horários fixos e pouca privacidade. Não é uma visão muito animadora, não é? A dor de pensar em deixar para trás uma vida inteira de independência pode ser esmagadora. Mas e se eu dissesse que essa imagem está completamente desatualizada? E se existisse um segredo que a maioria das pessoas não conhece? Uma revolução silenciosa que está a mudar a forma como pensamos sobre o envelhecimento. A verdade é que o futuro da vida sênior não passa por instituições padronizadas, mas sim por escolhas que nos permitem manter a nossa autonomia, os nossos laços familiares e comunitários, e, acima de tudo, a nossa dignidade. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 novas tendências de vida para sêniores que vão, de facto, mudar a sua vida e a sua perspectiva sobre o que significa envelhecer. São abordagens inovadoras que nos mostram que é possível viver uma vida plena e feliz, rodeados de apoio, mas sem abrir mão da nossa individualidade. Prepare-se para descobrir opções que talvez nunca tenha imaginado. Fique até o final porque algo que vou revelar pode realmente surpreendê-lo e mudar sua perspectiva sobre o envelhecimento. Vamos começar com a primeira dessas tendências incríveis que está a ganhar cada vez mais força e que é a das moradias colaborativas, ou cohousing, como também é conhecida. Pensem nisto. Em vez de viverem sozinhos numa casa grande que se tornou difícil de manter, ou de se mudarem para uma instituição, imaginem partilhar um espaço com pessoas que pensam como vocês, com quem têm afinidades e que procuram o mesmo tipo de vida. Não é uma república estudantil, nem um convento, mas sim um modelo onde um grupo de séniores, que podem ser amigos de longa data, ou pessoas que se conheceram com o objetivo de viver juntas, decidem morar na mesma propriedade. Isto pode ser uma casa grande adaptada, ou várias casas pequenas independentes no mesmo terreno, com áreas comuns partilhadas. A ideia central é a partilha de recursos e, mais importante, a partilha de companhia e apoio mútuo. Imagine acordar e tomar o pequeno almoço com alguém, ou ter sempre alguém por perto para um café e uma boa conversa. As tarefas domésticas podem ser divididas, os custos com a manutenção da casa são partilhados, e até mesmo a segurança aumenta, pois há sempre alguém a zelar pelo bem-estar de todos. Em Portugal, onde o espírito de comunidade ainda é tão forte, este conceito adapta-se perfeitamente. Pensem numa vivenda espaçosa com um jardim, onde cada um tem o seu quarto com casa de banho privativa, mas a cozinha, a sala de estar e a área exterior são espaços de convívio para todos. Podem organizar jantares temáticos, tardes de jogos de cartas, sessões de leitura ou até mesmo pequenas hortas comunitárias. O que antes era um peso, uma casa grande para gerir sozinho, torna-se uma oportunidade para uma vida mais rica e menos isolada. E não se trata apenas de dividir despesas. A solidão é um dos maiores desafios para as pessoas mais velhas. As moradias colaborativas combatem isso de frente. Há sempre um ombro amigo, alguém para ajudar numa pequena emergência, ou simplesmente alguém para rir e partilhar o dia. As decisões importantes sobre a casa e a convivência são tomadas em conjunto, num espírito de cooperação e respeito mútuo. É um regresso aos tempos em que as aldeias e os bairros viviam como uma grande família, mas agora com a privacidade e o conforto que a vida moderna nos permite. Para dar um passo neste sentido, comecem por conversar com amigos próximos. Quem sabe um grupo de 4 ou 5 amigos não se junta para explorar esta possibilidade. Podem pesquisar imóveis maiores ou até mesmo terrenos onde possam construir pequenas unidades independentes. É preciso planeamento e boa comunicação, claro, mas os benefícios em termos de qualidade de vida são imensuráveis. Avançando um pouco, temos uma tendência que, para nós portugueses, é quase um regresso às origens, mas com uma nova roupagem, as casas multigeracionais. Historicamente, é muito comum em Portugal
as famílias viverem sob o mesmo teto com avós, pais e netos partilhando o mesmo espaço. No entanto, o ritmo de vida moderno e a necessidade de mais privacidade levaram muitas famílias a afastar-se deste modelo. Agora, há um ressurgimento, mas de uma forma mais intencional e adaptada. Trata-se de redesenhar ou construir casas que permitam que várias gerações convivam harmoniosamente, mantendo a sua individualidade. Isto pode significar uma casa com um anexo completamente independente, onde os avós têm a sua própria cozinha, sala e quarto, mas estão a apenas alguns passos dos filhos e netos. Ou uma casa com 2 andares separados, cada um funcionando como uma unidade de habitação distinta, mas com acesso fácil entre eles. Os benefícios são múltiplos e profundos. Para os seniors, significa estar perto da família, ter apoio imediato quando necessário e participar ativamente na vida dos netos. Para os pais, alivia a pressão dos cuidados com os idosos e, muitas vezes, oferece ajuda preciosa com os netos e nas tarefas domésticas. Para os netos, é uma oportunidade de crescer com os avós por perto, aprendendo com a sua sabedoria e estabelecendo laços afetivos inquebráveis. É uma troca de valor inestimável. Pensem na flexibilidade. Talvez os avós ajudem a levar os netos à escola de manhã, e em troca, os filhos ajudam com as compras ou levam os avós a consultas médicas. É um sistema de apoio mútuo que fortalece os laços familiares e distribui as responsabilidades. Se esta ideia vos agrada, o primeiro passo é uma conversa aberta e honesta com a vossa família. Discutam as necessidades e desejos de cada geração. Explorem opções de remodelação da vossa casa atual, ou considerem a possibilidade de construir uma nova que se adapte a este modelo. Existem arquitetos e construtores que se especializam em projetos multigeracionais, focando-se em criar espaços que promovam a convivência sem sacrificar a privacidade. É um investimento no futuro da família, na qualidade de vida de todos e numa sensação de segurança e pertença que é difícil de replicar. Percebem como já temos opções que nos dão tanta liberdade e proximidade, não é? Agora, vamos explorar outras abordagens que podem se encaixar perfeitamente na sua vida. Falando em manter a independência e a proximidade familiar, a terceira tendência que vos quero apresentar é a dos anexos residenciais, ou casas pequenas no quintal. Este conceito, embora não seja novo, está a ser reinventado para as necessidades da população sênior. Imagine que tem um filho ou uma filha com um bom terreno e, em vez de se mudar para uma casa de repouso, pode ter a sua própria casinha independente, com todas as comodidades, mesmo ao lado da casa deles. Isto pode ser um anexo construído de raiz, uma garagem convertida, ou até mesmo uma daquelas tiny houses, modernas e charmosas. A grande vantagem aqui é a combinação perfeita de independência e proximidade. Tem a sua própria porta, a sua própria rotina, os seus próprios espaços, mas sabe que a sua família está a poucos metros de distância. Se precisar de ajuda com algo, eles estão ali. Se quiser um café com os netos, é só atravessar o jardim. É uma solução que permite manter a sua autonomia e, ao mesmo tempo, sentir-se seguro e conectado à sua família. Em Portugal, onde muitos têm quintais generosos, esta é uma opção muito viável. As autoridades locais podem ter algumas regras de construção, mas muitas vezes estas casas menores são mais fáceis de licenciar. Pensem na liberdade que isso oferece. Podem decorar a vossa casa como quiserem, cozinhar as vossas próprias refeições, receber visitas sem perturbar ninguém na casa principal. E para a família, é um alívio saber que os pais ou avós estão perto, seguros e confortáveis, sem a necessidade de deslocações constantes ou preocupações com a solidão. É um investimento na paz de espírito para todos. Para explorar esta opção, conversem com a vossa família sobre a viabilidade do terreno. É importante consultar a Câmara Municipal para entender os regulamentos de construção de anexos e procurar um arquiteto que possa projetar um espaço funcional e acolhedor, adaptado às vossas necessidades. Continuando a nossa conversa, a quarta tendência que está a moldar o futuro do envelhecimento é a das redes comunitárias de apoio, ou o que se chama de Village Concept. Imaginem a vossa própria comunidade,
a organizar-se para apoiar os seus membros mais velhos, permitindo que vivam nas suas casas, no seu bairro, com o máximo de autonomia. Não é uma instituição com paredes, mas sim uma rede invisível de vizinhos, voluntários e serviços que se interligam para criar um ecossistema de apoio. Basicamente, é um modelo onde os idosos de uma determinada área se associam a uma organização local, muitas vezes sem fins lucrativos, e por uma pequena taxa anual, têm acesso a uma série de serviços e atividades. Pensem nisto. Precisam de uma boleia para uma consulta médica, alguém da rede pode ajudar. Precisam de alguém para trocar uma lâmpada ou fazer um pequeno arranjo em casa. Há voluntários disponíveis. Querem participar num grupo de leitura, numa aula de hidroginástica ou simplesmente ter companhia para um passeio no jardim? A rede organiza. É como ter um concierge pessoal para a vida sénior, mas baseado na comunidade e no espírito de entreajuda. Em Portugal, onde o sentido de vizinhança e entreajuda é tão enraizado, esta ideia encaixa perfeitamente. Já existem iniciativas informais em muitas aldeias e bairros, mas formalizá-las e expandi-las pode fazer uma diferença enorme. Os benefícios são imensos. Combate a solidão, promove a atividade social e física, garante acesso a serviços essenciais e, acima de tudo, permite que as pessoas envelheçam no seu lar, rodeadas pelo familiar e pelo afeto dos seus vizinhos e amigos. É sobre manter-se conectado, ativo e seguro, sem a necessidade de sair da sua zona de conforto. Se esta ideia vos inspira, comecem por investigar se já existe alguma iniciativa deste tipo na vossa localidade ou numa cidade próxima. Se não houver, que tal ser um dos impulsionadores? Conversem com a junta de freguesia, com associações locais e com os vossos vizinhos. Pequenas sementes de colaboração podem florescer em redes de apoio incríveis, transformando a vida de muitos. Avançando para a quinta tendência, temos a partilha de lar. Uma solução elegante e flexível que aborda tanto a necessidade de companhia quanto a otimização de recursos. Pensem naquelas casas grandes, cheias de quartos vazios, depois de os filhos saírem. Em vez de se sentirem sozinhos nesse espaço, ou de pensarem em mudar para um sítio menor, que tal partilhar a casa com alguém? Pode ser outro sénior que procura companhia e um lugar para viver, ou até mesmo um estudante universitário ou um jovem profissional em início de carreira que precisa de um quarto acessível. A magia da partilha de lar reside na sua flexibilidade e nos benefícios mútuos. Para quem oferece o quarto significa companhia, alguma ajuda com tarefas leves, dependendo do acordo, e uma renda extra que pode fazer toda a diferença no orçamento. Para quem procura o quarto, é uma alternativa mais econômica e muitas vezes mais acolhedora do que um apartamento sozinho, especialmente se vier acompanhada de uma interação social valiosa. Imaginem ter alguém com quem partilhar uma refeição, ver um programa de televisão ou simplesmente conversar sobre o dia. Não se trata de ter um estranho em casa, mas sim de estabelecer uma relação de confiança e respeito mútuo. Os acordos podem ser muito variados. Pode ser apenas o aluguer do quarto, ou pode incluir alguma troca de serviços como ajuda com as compras, com a tecnologia ou com o jardim. Em Portugal, onde as casas familiares são frequentemente espaçosas, esta é uma solução prática e humana. É uma forma de revitalizar o conceito de família alargada ou comunidade dentro da sua própria casa. Para quem está a considerar esta opção, é fundamental ser claro sobre as expectativas e limites desde o início. Usar plataformas ou associações que ajudem a fazer a ponte entre as pessoas, com verificações de referências, pode ser muito útil para garantir a segurança e a compatibilidade. É uma oportunidade para enriquecer a sua vida diária com novas perspectivas e companhia, transformando um espaço subutilizado num centro de vida e partilha. Agora, a sexta tendência liga-se muito à forma como as nossas comunidades evoluem naturalmente. As comunidades espontâneas de reformados, ou NORCs, como são chamadas pela sigla em inglês. Pensem no vosso bairro, na vossa aldeia. Muitas vezes, ao longo das décadas, as pessoas envelhecem juntas no mesmo sítio. Os vizinhos que eram jovens pais agora são avós, e a comunidade torna-se naturalmente um local onde uma grande percentagem da população é sénior. Estas não são comunidades planeadas ou construídas especificamente para idosos, mas sim bairros onde as pessoas envelhecem no seu próprio lugar,
lado a lado com os seus vizinhos, formando uma rede de apoio informal e orgânica. Isto é incrivelmente comum em Portugal. Pensem nas vilas e bairros tradicionais onde as pessoas vivem as suas vidas inteiras na mesma rua. A Dona Maria ajuda o Sr. António a ir às compras. O Sr. João rega as plantas da vizinha quando ela está fora. E todos se encontram na mercearia ou na praça. Não há uma instituição formal, mas sim uma teia de relações e de entreajuda que se desenvolveu naturalmente ao longo dos anos. A grande vantagem é que estas comunidades já têm os laços sociais e a infraestrutura familiar e de amizade construída. O que é preciso é reconhecer e fortalecer esses laços. O que se pode fazer para potenciar uma NORC? Organizar atividades sociais no bairro, como jogos de cartas, aulas de artesanato ou grupos de caminhada. Encorajar a partilha de informações sobre serviços de saúde locais, transportes ou programas para seniores. O importante é manter a comunidade unida, ativa e consciente do apoio mútuo que já existe. Se vivem num bairro onde muitos dos vossos vizinhos são da mesma faixa etária, incentivem o convívio, proponham iniciativas e sejam proativos na criação de uma rede de apoio informal. É sobre valorizar e nutrir os laços que já existem, transformando o envelhecer no lugar numa experiência rica e comunitária. Finalmente, a sétima tendência, que nos mostra um futuro brilhante e cheio de possibilidades, é a das cidades amigas do idoso e as casas inteligentes. Este é o encontro entre o planeamento urbano e a tecnologia, para criar ambientes que não só são seguros e convenientes, mas que também promovem a autonomia e a qualidade de vida dos senhores. Pensem em cidades que redesenham as suas ruas com passeios mais largos, bancos para descanso, semáforos com mais tempo para atravessar e transportes públicos acessíveis. O objetivo é remover barreiras físicas e sociais, tornando mais fácil para os senhores continuarem a ser ativos e a participar na vida da cidade. Em Portugal, muitas autarquias já estão a investir nestas adaptações, conscientes da importância de ter cidades inclusivas para todas as cidades. E dentro destas cidades, as casas inteligentes são a cereja no topo do bolo. A tecnologia, que antes parecia complexa e assustadora, está agora a ser desenhada para nos dar mais conforto e segurança de forma intuitiva. Imaginem ter luzes que se acendem automaticamente quando entra numa divisão, eliminando o risco de tropeçar no escuro. Sensores que detectam uma queda e enviam um alerta para a família ou para serviços de emergência. Sistemas de climatização que podem ser controlados por voz, evitando a necessidade de se levantar para ajustar a temperatura. Frigoríficos que lembram quando os alimentos estão a acabar ou a expirar. Cortinas que abrem e fecham com um comando de voz. Estas tecnologias não servem para substituir a interação humana, mas sim para complementar e melhorar a segurança e o conforto diário. Elas permitem que as pessoas permaneçam nas suas casas por mais tempo, de forma mais independente e com maior tranquilidade para si e para as suas famílias. Não é preciso transformar a casa toda de uma vez. Comecem por pequenas mudanças, como a instalação de um assistente de voz ou de sensores de luz. Falem com a vossa Câmara Municipal sobre os planos para tornar a vossa cidade mais amiga do idoso e partilhem as vossas ideias. O futuro da vida sênior passa por abraçar estas inovações que nos permitem viver com mais liberdade e segurança no ambiente que escolhemos. Vimos desde a partilha de espaços com amigos ou familiares, passando pela criação de pequenas casas no seu próprio terreno, até a formação de redes de apoio na sua comunidade. Exploramos também como a tecnologia e o design das cidades podem nos dar mais segurança e conforto, e até mesmo como a simples partilha de um lar pode trazer companhia e auxílio mútuo. Todas estas tendências têm um denominador comum: o poder de escolha. Elas mostram que a vida após os 65 anos não é uma inevitabilidade de perda e dependência, mas sim uma oportunidade para redefinir o que significa envelhecer. Lembre-se, viver bem depois dos 65 não significa abrir mão da sua independência ou do seu conforto. Pelo contrário, significa abraçar novas possibilidades, ser proativo e escolher um caminho que ressoe com quem você é e com o que valoriza.
Cada uma dessas tendências oferece uma via para uma vida mais conectada, mais segura e, acima de tudo, mais feliz no conforto da sua própria comunidade ou até da sua própria casa, adaptada às suas necessidades. Não precisamos de nos resignar a um futuro que não nos agrada. Podemos construir, em conjunto, um futuro onde a autonomia e a qualidade de vida são a norma para todos os seniores. Pequenas mudanças de perspectiva e algumas ações podem fazer uma diferença gigantesca na sua jornada. Eu adoraria saber a sua opinião. Qual dessas tendências mais chamou a sua atenção? Você já conhece alguém que viveu uma dessas realidades ou tem uma ideia diferente sobre como os seniores podem viver melhor em Portugal? Compartilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas e enriquecer esta conversa. Se este vídeo abriu seus olhos para novas possibilidades e fez você se sentir mais esperançoso sobre o futuro, por favor, deixe o seu gostei. Isso me ajuda muito a continuar criando conteúdo valioso para você e a alcançar mais pessoas que precisam desta informação. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando maneiras de viver uma vida incrível, em qualquer idade, com saúde, alegria e plena autonomia. O futuro da vida sênior está nas suas mãos, cheio de oportunidades para criar uma vida rica, conectada e cheia de significado. Você tem o poder de escolher a sua própria história. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade.